A Arábia Saudita é um país cheio de contrastes com vastos desertos, cidades modernas e algumas das localidades mais sagradas do islamismo. No coração está o Rub al-Khali, o quarteirão vazio, considerado um dos maiores desertos de areia do mundo. Com cerca de 37 milhões de habitantes, mais de 90% seguem o islamismo sunita, que influencia leis, costumes e a vida cotidiana. Meca e Medina são cidades sagradas que atraem milhões de fiéis todos os anos. E é em Meca que está a Kaaba, o local mais importante do islamismo. Neste vídeo você vai conhecer a história da Arábia Saudita, sua cultura e as curiosidades mais impactantes deste país. Antes de continuar, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder os nossos próximos vídeos. 1. A Arábia Saudita está localizada no coração do Oriente Médio, ocupando a maior parte da Península Arábica. Faz fronteira com Jordânia, Iraque, Kuwait e Iêmen, além de ser banhada pelo Mar Vermelho e pelo Golfo Pérsico. 2. O islamismo é a religião oficial do país e está presente em todos os aspectos da vida saudita. O país segue a vertente sunita e aplica leis baseadas na Sharia, um conjunto de regras e ensinamentos de Maomé. A Sharia funciona como um guia religioso que orienta decisões do governo além de costumes e comportamentos sociais. Além disso, a Arábia Saudita segue o Wahhabismo, uma interpretação bem conservadora do islamismo. Essa corrente defende que a fé deve ser vivida da mesma forma na qual era praticada no século VII. Por muitos anos, essa visão influenciou a forma como o país criava as leis e organizava a sociedade no país. Devido a essa visão rígida, o sistema jurídico ainda aplica punições severas. A Sharia prevê amputações em casos de roubo, e para crimes mais graves pode ser aplicada a pena de morte. 3. A Arábia Saudita não tem constituição escrita como a maioria dos países. Ao invés disso, as bases das leis vêm de 2 textos religiosos. O Alcorão, que é o livro sagrado do islamismo, considerado a palavra de Deus revelada ao profeta Maomé, e também a Sunna, que reúne os ensinamentos e práticas de Maomé, servindo como um modelo de comportamento para os muçulmanos. 4. De acordo com as leis islâmicas, o consumo de bebidas alcoólicas é estritamente proibido. Quem for flagrado consumindo ou trazendo álcool pode sofrer punições severas, incluindo multas e prisão. Essa restrição já faz parte do cotidiano e da observância religiosa do país. 5. Portar objetos ligados ao cristianismo ou outras religiões não islâmicas é considerado crime, sujeito a confisco, multa ou detenção. Essa regra reflete a centralidade do Islã na legislação e na vida cotidiana. A fiscalização é rigorosa e os visitantes precisam estar atentos às regras para evitar problemas legais. 6. Na Arábia Saudita existe um sistema chamado tutela masculina, onde um homem da família, como pai, irmão ou marido, tem autoridade legal sobre várias decisões da vida da mulher. No passado, eles dependiam do tutor para viajar, trabalhar, estudar e até realizar procedimentos médicos. Mesmo com mudanças recentes, esse sistema continua sendo um tema polêmico e permanece como um dos maiores símbolos das restrições impostas às mulheres sauditas. 7. O Hajj é a peregrinação religiosa obrigatória a Meca. Nesse período, milhões de muçulmanos viajam até a cidade para cumprir os rituais sagrados. E o mais importante acontece diante da Kaaba. O Tawaf é o ato de caminhar ao redor da Kaaba 7 vezes. Esse movimento simboliza a união dos fiéis em torno de Deus. Isso representa que ele é o centro da fé islâmica. 8. As mulheres costumam usar a abaia, uma roupa longa que normalmente cobre o corpo inteiro. Muitas também usam o hijab, que cobre o cabelo, e em regiões mais conservadoras é comum o uso de niqab, que deixa apenas os olhos visíveis. Essas peças são usadas principalmente por motivos religiosos e continuam presentes mesmo com as mudanças recentes no país. 9. Apesar da Arábia Saudita ser um país profundamente ligado ao Islã, outras religiões também estão presentes, principalmente entre os estrangeiros que vivem no país. Cristianismo, hinduísmo e outras crenças podem ser praticadas, mas apenas de forma privada dentro de casas ou em locais reservados. Qualquer manifestação pública que não seja islâmica é proibida e pode trazer penalidades legais. É por isso que igrejas, templos ou centros de culto públicos de outras crenças não existem no país.
10. A política é totalmente controlada pela família real, onde o país não funciona como uma democracia. Na verdade, é uma monarquia absoluta, onde o rei tem total poder sobre as decisões políticas. Não existem eleições para governantes e os cargos mais importantes são ocupados pelos membros da família Saud. Conselhos consultivos existem, mas não têm poder legislativo real. Quem aprova as leis e mudanças é o próprio rei. Esse modelo concentra o poder político em poucas mãos e garante que a família real continue liderando o país por décadas. 11. O petróleo é a principal fonte de receita do país e transformou a Arábia Saudita em uma grande potência mundial. Em 1938, o primeiro jato de petróleo surgiu na cidade de Dhahran. No início, a Arábia Saudita não tinha tecnologia para explorar o petróleo sozinha. Foi quando uma empresa americana começou a bombear o óleo para o Mediterrâneo. Com essa descoberta, a família real passou a controlar a maior parte da riqueza do país e, décadas depois, a Arábia Saudita se tornou um dos países mais influentes do mundo. 12. O nome da Arábia Saudita vem de Abdelaziz ibn Saud, responsável por unificar o país em 1932. A conquista liderada por Ibn Saud marcaram o início do Reino Moderno e deram origem ao nome Saudita, em referência à família dele. 13. Na Arábia Saudita, sexta-feira é o dia mais sagrado da semana. É quando ocorre a oração de Jumu'ah, uma das orações mais importantes do Islã. Por isso, muitos comércios fecham temporariamente na sexta, sendo usado para descanso e práticas religiosas. 14. Até 2018, as mulheres na Arábia Saudita não podiam dirigir automóveis, o que limitava sua mobilidade e participação na vida cotidiana. A decisão de permitir que mulheres dirigissem veio de um decreto real em 2017, implementado em 2018 como parte das reformas sociais do príncipe Mohammed bin Salman. 15. O animal mais associado ao país é o camelo árabe ou dromedário. Ele é considerado um símbolo cultural usado em festivais, competições e até mesmo representado em obras tradicionais. 16. O país é organizado em 13 províncias administrativas, onde cada uma delas é governada por um príncipe da família Saud. Esses governadores têm grande poder local e administram temas como segurança, economia e projetos regionais. 17. O Eid al-Fitr é um dos feriados mais importantes do mundo islâmico e marca oficialmente o fim do Ramadã. Durante esse mês, os fiéis jejuam do amanhecer ao entardecer, evitando comer durante esse período. 18. A culinária saudita é marcada por pratos feitos com arroz, carnes e muitas especiarias. O mais famoso é o kabza, feito com arroz temperado, frango ou carne de cordeiro. Outro prato clássico é o mandi, preparado com frango cozido em um forno subterrâneo, o que deixa a carne extremamente macia e com um sabor levemente defumado. 19. Entre as bebidas mais consumidas está o chá árabe ou chai. Pode ser servido puro, com hortelã e cardamomo, ou com bastante açúcar. O laban é uma bebida à base de leite fermentado parecida com iogurte líquido. 20. Mesmo sendo um país rico, o custo de vida pode variar bastante. Uma refeição simples em um restaurante local custa em média $5. Já o aluguel de um apartamento em Riad ou Jeddah costuma ficar entre $500 a $900. Outro gasto diário comum é o combustível, que é bem barato. Encher o tanque de um carro médio pode custar cerca de $10. 21. 95% de seu território é deserto, sendo praticamente formado por áreas áridas, com paisagens que vão desde dunas até os grandes desertos. 22. A bandeira traz a inscrição da Shahada, a declaração de fé islâmica. Não há outro Deus senão Alá e Maomé é o seu profeta. 23. A blasfêmia, que inclui insultar Deus ou o profeta Maomé, é tratada como uma violação séria da lei. Esses casos são julgados com base na Sharia e as punições podem ser severas, variando de longas penas de prisão até casos mais extremos como a pena de morte. Por isso, qualquer crítica pública à religião é fortemente proibida no país. 24. O rei atual é Salman bin Abdulaziz, mas quem realmente comanda o país é o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, conhecido como MBS. MBS se tornou a figura mais influente da política saudita e é conhecido por centralizar o poder e definir o futuro do país. É responsável pelo mega projeto futurista NEOM,
que inclui a cidade de El Ain, pensada para ser totalmente linear, sustentável e com zero emissão de carbono. 25. A Torre do Relógio em Meca é uma das estruturas mais altas do mundo. Tem cerca de 600 metros de altura e cada mostrador chega a mais de 40 metros de diâmetro. Foi projetada principalmente para ser um ponto de referência para os peregrinos, que normalmente visitam a cidade de Meca todos os anos. 26. As mulheres só puderam votar e participar de eleições municipais a partir de 2015, já que até então todas as decisões políticas eram feitas apenas por homens. Mesmo sendo um avanço recente, esse direito passou a representar uma das mudanças sociais mais marcantes do país. 27. O mercado de camelos em Riad é um dos maiores centros de comércio animal do mundo. A procura é tão grande que o país chega a importar camelos do Sudão, da Somália e de outros países africanos. 28. O país não reconhece Israel oficialmente. Essa postura reflete na posição histórica da Arábia Saudita em relação ao conflito israelense-palestino. 29. Casamentos arranjados ainda são comuns na Arábia Saudita. Normalmente envolvem negociação entre as famílias, onde são analisados aspectos como cultura, tradição e posição social. Apesar de o casal ter mais liberdade hoje em dia, essa prática continua presente. 30. O acesso à internet é monitorado pelo governo e sites ou conteúdos considerados ofensivos à religião podem ser bloqueados. Por isso, o uso da internet exige cuidado e conteúdos sensíveis são frequentemente censurados. 31. A falcoaria é um dos hobbies mais tradicionais do país e é praticado especialmente por homens. O cuidado é levado tão a sério que muitos deles têm até passaportes próprios, seja para competições ou para tratamentos em outros países. 32. Jeddah é a cidade costeira mais importante do país e funciona como a porta de entrada para Meca. Além disso, é conhecida pelo seu centro histórico, Al-Balad, considerado um patrimônio mundial pela Unesco. 33. O país possui um trem de alta velocidade que conecta Meca a Medina. Foi projetado para atender o grande fluxo de fiéis, permitindo que milhões de pessoas se movimentem com segurança durante o Hajj. 34. Wadi al-Jizah é um dos vales mais impressionantes da Arábia Saudita e é conhecido principalmente por seus gigantes paredões de pedra. Aqui você encontra montanhas avermelhadas, vales de vegetação verde, além de pequenas nascentes naturais. 35. O árabe é o idioma oficial e é usado em escolas e na comunicação diária. Além do árabe, o inglês é amplamente falado, principalmente entre os estrangeiros que vivem no país. 36. A moeda oficial é o Rial Saudita, que mantém sua estabilidade há anos por estar atrelado ao dólar. 37. A gasolina é muito barata, visto que a Arábia Saudita é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. 38. Durante décadas não existiam cinemas abertos no país. A proibição só caiu em 2018, quando o governo decidiu liberar as salas como parte das reformas sauditas. E aí, gostou desse vídeo? Então deixe sua opinião aqui abaixo e se inscreva no canal. Na tela você pode conferir outros vídeos como este.